Graças a Deus, meus amados, bom dia, bendito seja o Senhor. Nós estamos no ar, estamos ao vivo e com a manhã bonita, depois de uma semana tão chuvosa, tão tristonha, vamos dizer assim, né? Porque o tempo choroso, né? Com essa chuva fininha, fica um sentimento assim meio que melancólico, mas aí o sol se abre e as coisas começam a acontecer. É como a palavra de Deus que nos ensina de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é exatamente essa figura, assim, que ele quer dizer, essa figura de uma noite de chuva e no outro dia uma manhã bonita, gloriosa como essa. Então, bendito seja o Senhor, porque você está aqui. E eu já vou pedindo que você compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe mesmo, porque a gente tem coisas especiais hoje. Nós temos aqui um formato novo, já eu estarei falando sobre isso. Nós temos um formato novo e você pode compartilhar aí, que vai ser de bênção, como eu tenho falado. É uma forma de você evangelizar, você entregar uma mensagem para alguém. E eu estarei fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus, e já estaremos passando aqui para um outro momento. Vamos todos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome, bendizer ao Teu nome, e Te engrandecer, Te louvar pelas oportunidades que o Senhor nos concede. Que nesta manhã seja também, ó Deus, uma oportunidade. Queremos nos colocar como instrumentos nas Tuas mãos, para este tempo, para esse momento que o Senhor nos deu. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, isto é aquilo que o Senhor nos designou, nos deu para fazer, e nós queremos entregar a Tua palavra. Então inspire o nosso coração, fale no nosso interior também, esclareça a mente dos Teus filhos, abra os entendimentos, e assim o Teu nome seja glorificado, o Teu reino venha crescer. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero passar aqui e dar oportunidade para o meu querido Luciano. Paz do Senhor, meus irmãos. Motivo de alegria, né? E uma expectativa muito boa sobre esse novo modelo, porque a gente vem conversando, trabalhando, vendo uma forma de tornar a nossa EBD ainda mais atraente. Mas contamos sempre com o apoio de vocês, né? Contamos sempre com os comentários, contamos sempre com a interação, e que você venha crescer, assim como nós estamos crescendo aqui quando preparamos, né? A gente prepara, a gente cresce, porque a gente vai entendendo, vai aprendendo mais e mais. Possamos ter uma manhã de bênção, conforme foi falado pelo nosso pastor aqui. Vem conosco, porque hoje promete. Então, gente, eu fiz essa introdução aqui, mas eu já vou passar a palavra para o meu querido Fábio, que, como nós falamos, uma dinâmica diferente dessa EBD. Hoje estaremos com o Fábio aqui, que estará nos conduzindo. Também tem outro detalhe, está no grupo da igreja aí um PDF, não é isso? Com os slides e, enfim, o estudo de hoje. Você pode ir lá no grupo e pegar aquele PDF e acompanhar aí com a gente, tá bom? Então que seja assim, que Deus abençoe a sua vida. Eu já quero passar para o Fábio aqui, que vai estar cumprimentando vocês, e aí vai estar falando um pouquinho da nova dinâmica, novo formato que nós estamos construindo e vamos aprendendo com isso. Fábio, meu diácono Fábio, meu historiador, aliás, você foi #fica Fábio, ou volte sempre Fábio, alguma coisa assim que fizeram. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, prefeito Luciano, o Maurão que está aqui conosco, né? Você que está em casa acompanhando. É realmente uma proposta que foi sugerida, o pastor estava pensando, uma maneira de repensar, né? Tornar o nosso espaço aqui da IBD mais, assim, a gente debater assuntos relevantes no nosso dia a dia dentro da nossa visão, nossa ótica teológica, nossa visão cristã do mundo, certo? Então, eu e meus amigos, nós nos debruçamos sobre esses assuntos e tal, e buscamos pensar
Qual seria o tema, né, para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso debate, que é para a gente compreender, para a gente poder fazer essa leitura do nosso tempo, né, e compreender a dinâmica, o que tem acontecido. Lá no grupo dos gigantes, nossa igreja, eu tenho conversado ao longo da semana sobre temas tipo pós-modernidade, relativismo, verdade absoluta. Então, veja, não se assuste, pode parecer temas complicados, né, temas difíceis, cheios de conceitos, mas nós vamos tentar desmistificar aqui, né, para poder facilitar nossa compreensão, nossa leitura da realidade. Amém? Hein, Fábio, só aproveitando, já contribuindo, né, já começando a minha interação, que embora pareça temas complicados, eles estão no dia a dia. E aí é importante a gente se fazer entender do que estamos convivendo para a gente poder ter uma opinião, né? Então Exatamente, Luciano. Então, no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Porque a gente fala os conceitos, às vezes você não consegue materializar isso na tua vida. Perceber como é que isso interage com a sua realidade, né? Com a sua vida, com a sua prática. Então, o título dessa nossa primeira EBD eu coloquei assim, verdade como fundamento de valores e princípios. Certo? Nós vamos fazer uma leitura que se encontra em João 14, versículo 16. Mas antes de fazer essa leitura, pastor, eu queria falar aqui sobre qual é o nosso objetivo dessa nossa conversa hoje. Eu trouxe aqui o notebook, tá, para acompanhar aqui o raciocínio, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Então, para a gente seguir uma linha de raciocínio. Então, os objetivos seriam, primeiro, apresentar o conceito teológico de verdade, né, da verdade. Segundo, explicar o processo de construção filosófica do relativismo. E terceiro, refletir sobre as implicações éticas e morais, né, que o relativismo tem implementado na nossa sociedade. Ok? Pastor, pode fazer essa leitura, por favor? João 14, versículo 6. O texto diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado e querido, Senhor, te damos graça por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor Deus, reunidos na tua casa, para falar aos teus filhos, onde quer que eles se encontrem agora, não só para os teus filhos, mas aqueles que vierem também, meu Pai, estar assistindo, seja lá no Facebook, seja no YouTube, que nós pretendemos posteriormente divulgar essas transmissões lá no YouTube. No momento que eles estiverem assistindo, hoje é dia 23 de agosto de 2020, mas não sei quando as pessoas irão assistir, mas nós pedimos que a tua bênção, meu Pai, esteja sobre cada um que estiver assistindo, ampliando nossa capacidade de compreensão, nossa inteligência, meu Pai, e que nós possamos compreender os teus valores, meu Pai, como eles são eternos, meu Pai. A tua palavra não muda, a tua palavra é verdadeira, Senhor Deus. Que nós possamos nessa manhã ser inspirados por ti, o Senhor possa nos conduzir e nós possamos ter um crescimento espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus é a oração que eu te faço. Amém. Amém, amados. Então, pastor, nós vamos procurar responder algumas perguntas nessa manhã. Isso, Fábio, eu acho interessante, e depois eu vou até vou passar a modificar no Facebook da igreja o título, porque geralmente eu coloco a EBD online e a data, mas eu vou colocar a EBD online e o título dessa lição, para que você tenha esse acervo lá. E talvez, você pode repetir o tema, né? Isso, o tema, posso sim, o tema é pós-modernidade, verdade absoluta e relativismo, certo? Aí o título da lição, né, que a gente vai estudar hoje, é verdade como fundamento de valores e princípios. Olha, verdade como fundamento de valores e princípios. E aí pode cair naquela ideia que o presbítero Luciano falou. Não, mas isso é muito complicado. Não. Você quer entender por que hoje um menino tem dúvida na sua cabeça se ele é menino ou se ele é menina? Porque colocaram isso na cabecinha dele? Preste atenção na aula que a gente vai tentar pelo menos dar um auxílio para que essas coisas sejam esclarecidas e você compreenda sobre este fato. Esse é um dos caminhos, né?
tem outros também que a gente vai tentar trilhar aí e conversar um pouquinho. Então vamos lá, Fábio. Perfeito, pastor, é exatamente isso que a gente pretende aqui. Eu não sou especialista na área de filosofia, a gente vai entrar, né, nessa área de filosofia, eu vou falar mais na perspectiva histórica para a gente entender a construção, né, como que foi, né, como é que a gente enxerga essa inversão de valores hoje em dia, né? A gente olha na sociedade, o certo passou a ser errado, o errado passou a ser defendido, né, aplaudido. Por exemplo, outro tema, né, Fábio, como pessoas cristãs defenderam o aborto daquela criança, o aborto daquelas duas crianças, né, porque a mãe de 10 anos e o bebê que foi interrompida a sua vida. Como cristãos podem ter defendido aquele aborto? Por que é que eles defenderam? Tem a ver tudo com a lição que você está falando hoje. Verdade, pastor. E esse assunto vai ser tratado na semana que vem, né? Fica ligadinho. Fica ligado aí, fica com a gente, tá? Então, as perguntas que eu coloquei aqui para a gente tentar responder, né? E você já pode ir pensando em casa, né? Participando aí no grupo, colocando aí no Face. A sua opinião, existe verdade absoluta? Né? O que seria a verdade absoluta? Seria aquela verdade incontestável, né? Que não tem argumentação contrária, uma verdade absoluta. Existe essa verdade? O que é relativismo? Você sabe o que é o relativismo? Então, a gente vai tentar responder isso. E qual é a repercussão do relativismo para a sociedade e para a igreja? Ok? Antes da gente começar aqui, até aprofundar mais na parte teológica, pastor. Fábio, eu vou trocar com o seu microfone. Troca comigo. Você está falhando. Ok. Som? Tá falando. Então, antes de a gente entrar aqui no aspecto teológico, eu trouxe algumas frases do pensamento contemporâneo para a gente poder introduzir, né, nossa conversa. Frases de pensadores populares. Está aí nos slides. O segundo slide já tem uma frase de um autor, tá? Maumit, o nome dele. E diz assim: a única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta. E aí, pastor, o que o senhor comenta a respeito dessa frase? A única verdade absoluta é que não há verdade absoluta. É contraditória a frase, né? A frase é contraditória. A frase por si só, ela já não é uma frase que eu diria inteligente. Porque o sujeito falar, a única coisa que a gente tem é o que a gente não tem, ou a única coisa que você não tem é aquilo que você tem, né? Seria a mesma coisa de você dizer assim, a única coisa que eu não tenho é o copo d'água que eu tenho. Porque a única certeza que temos é que não temos certeza de nada. Então você já tem uma certeza. Então ela é contraditória, eu diria assim, com todo respeito, eu não quero chamar ninguém de burro, mas o autor da frase, ele já se perde no seu argumento já no início, de partida. É como aquela brincadeira que brincadeira não, a provocação que o Paulo fez lá no grupo dos gigantes, quando ele fez assim, você quer bugar um defensor dessa frase, ele fala, a única certeza que a gente tem é que não tem verdade absoluta. Aí você vira para ele e fala, você tem certeza disso? É uma frase que eu li um pouquinho, né, sobre algumas coisas, que fala que é autorrefutável, né? Autodestrutiva. Ela se destrói. Ela se autodestrói. Ou seja, o sentido dela... E aí, Fábio, até pegando um pouquinho adiante aqui, o cristão, né, tendo como Deus, como seu único Deus, né, como verdade, uma dos codinomes do Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Está aqui no 17, nesse mesmo capítulo que nós lemos, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui tem uma resposta bíblica para uma refutação bíblica, né, para essa frase aí. Verdade. Verdade, Luciano, perfeito.
mas a sociedade moderna, atual, ela nega, né, essa verdade absoluta. A gente vê isso aqui, ó. A única verdade absoluta que não existe verdade absoluta. Eles querem negar, né, a existência de uma verdade absoluta. A gente pode pensar o porquê, né? Como surgiu isso? Como a sociedade chegou nesse ponto em que tem essa necessidade de negação, né? Aí eu gostaria de fazer mais uma leitura, fazer umas 4 leituras de frases aqui, certo? De pensadores relativistas, né? Ou seja, que não consideram a verdade absoluta. Diz assim, esse aqui é o autor Edilson Ziralda. Ninguém tem a verdade absoluta. Todos têm visão de pontos diferentes. Ainda assim, não é a verdade absoluta. Essa visão aqui, pastor, ela é bem moderna, né? Ela vê aqui, ó, todos têm visão de pontos diferentes. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a antropologia, né? É uma ciência que estuda o homem, né? Então, tem pensadores, tem filósofos que eles julgam assim. Só cortando você um pouquinho, eu acho que o seu microfone está com problema de novo, ele vai ter que trocar aqui. Nesse caso aqui, você pode até ficar com esse, mas vai ter que manter o fio assim. Ah, tem uma setinha aqui, né, pastor? Segura aqui, então. Então, voltando aqui, ó, tem a ver com... Todos têm visão de pontos diferentes, né? Aqui entra na questão da antropologia. A antropologia é uma ciência que a gente pode dizer moderna, sabe, pastor? Ela surgiu aí no século XIX. Ela surgiu... É uma ciência que procura estudar o homem, né? O homem, como ele interage com o meio ambiente, com a realidade dele. Então, o que acontece? Vai depender a sua maneira de conceber a verdade, a realidade, de acordo com fatores externos e fatores subjetivos, né? Do teu interior, do teu intelecto, certo? Exteriores teria a ver com o quê? Com as circunstâncias. Você nasceu na cultura tal, no tempo tal, nasceu no século XVI, no século I. Então, esses fatores vão interferir na sua maneira de conceber a realidade. E os fatores internos, né? Fatores assim, traumas, experiências que você teve, né? Você aprendeu um jeito. Imagina uma pessoa, eu fico imaginando a situação, trazendo esse exemplo dessa criança, né, que foi estuprada. Eu vi alguma coisa, né? A mãe dela, segundo a reportagem, era mandarilha, mas que morreu. O pai dela foi preso, né? Ela foi morar com os avós. Os avós, dificuldade financeira, vendem coco, né? Então ela ficava em casa e o tio, né, naquela situação, ele foi lá e estuprou, violentou a menina, certo? Fico tentando imaginar como seria realmente essas questões na cabeça dessa criança. Qual seria a educação que ela teve, né? Como que ela construiria isso? Realmente a gente tem que considerar esse fator, né? Mas dizer que a gente vai excluir que não existe uma verdade absoluta, que não existe uma verdade concreta, sólida, que a gente pode apoiar as nossas verdades, seria um engano também. Fábio, antes só de dar... Eu preciso dar voz ao pessoal de casa, porque o tema já mexeu com muita gente em casa, né? Opa, legal, aí, participem. E aí, muito legal aqui que a gente tem a participação do meu querido Max Souza. Max, um abração. Max é um coordenador de EBD também. Que legal. E ele trabalha no Centro de Publicações. Olha, se você pudesse estar nessa bancada aqui, o Max iria contribuir muito aqui, que é um cara muito fera. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para o Max. Ele tem um canal, uma página de Facebook, é um canal também, que eu acho que está no YouTube, Quintal Teológico. Eu já participei de lives, e são lives maravilhosas. Se vocês quiserem lá, procure Quintal Teológico aí do Max. E a Juliana Abrucese também está contribuindo aqui. O Paulo Correia também está contribuindo. E são muitas aqui as contribuições. Depois eu vou estar fazendo a leitura aqui, porque senão eu vou atrapalhar o raciocínio do Fábio aqui. Mas a Juliana disse que o relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínsecas, mas
eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, e de acordo com as diferenças na percepção e na consideração. Nós, contrário, temos uma verdade absoluta, que é Cristo, e essa é a minha verdade absoluta. Glória a Deus. Juliana, o Paulo também contribui dizendo uma das coisas negativas que a pós-modernidade propõe é a emancipação não somente da religião, mas também da ciência, ou seja, uma libertação dos fatos já estabelecidos na sociedade pela religião ou ciência. Então, eu preciso dizer uma coisa: depende. Tudo depende, né, Paulo? Tudo é relativo. Pois assim o sujeito garante suas preferências pessoais e sem julgamento da sociedade. E aí o Max está mandando um abraço aqui, obrigado. Também tem outras participações do Jorge, enfim. E a galera vamos pegar aqui, gente, senão a gente não vai dar conta. Eu queria só fazer um comentário aqui, Fábio, Diga, que você da frase, né? A frase, o meu celular está meio lentozinho, mas a frase diz: ninguém tem verdade absoluta. Todos têm visão de pontos diferentes. Ainda assim, não é uma verdade absoluta. Edilson Ziraldo, que é o autor, ele não vai estar me ouvindo, mas se você estiver me ouvindo, a sua frase tem todo o fundamento bíblico. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, por isso precisamos de uma verdade que está além de nós. Perfeito, pastor, perfeito. Se você pensa que você vai encontrar verdade em nós, não há verdade, porque todos pecaram. E por isso Deus com a verdade absoluta, então está além de nós. Eu diria isso para o Edilson. E aí eu tenho que concordar que a frase dele é verdade. Correto. Interessante, né, pastor? Legal essa visão que o senhor teve. Eu não tinha tido essa sacada, não, pastor. Bem sacada. Aí, dando continuidade, pastor, tem mais uma frase que eu achei interessante, porque ela fala sobre a ilusão de possuir a verdade absoluta gera conflito entre as pessoas. Tá? O autor é Damião Maximiano, diz assim: ninguém possui a verdade absoluta. A gente poderia refutar dizendo assim: nem você. Né? Nem o que está falando. Enfim, mas voltando. Ninguém possui a verdade absoluta. Ela nunca será possuída. Apenas temos verdades relativas. A ilusão de possuí-las, as verdades absolutas, gera conflito entre as pessoas. E aqui podemos falar sobre essa visão do Damião Maximiano, né? Eu acho que ela está bem construída dentro do princípio anterior do Edilson, e o que eu falei. Ok, Damião. É verdade. E por isso o Evangelho de Cristo propõe exatamente isso, uma busca da verdade que está além de toda a humanidade, pois toda a humanidade se perdeu pelo pecado. Aí ele vai chegar, ou as pessoas defensoras dessa proposição aqui, vai me dizer assim: então não tem como chegar à verdade, porque todos nós estamos aqui. É exatamente isso que o Evangelho de Cristo propõe. Então precisamos de quê? Revelação. Precisamos de revelação, precisamos de uma intervenção externa, que chamamos de intervenção divina, a fim de trazer a verdade. E por isso Jesus Cristo declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele está fora de nós e entrou no nosso meio vindo de fora. Ele despiu de toda a sua glória e se fez servo como todos nós, trazendo uma verdade que está fora de nós. Então, a frase, para mim, vai no mesmo sentido aqui. Perdão, toda hora está fechando mesmo. Leia para mim de novo, Fábio. Ninguém possui a verdade absoluta. Ela nunca será possuída. Apenas temos verdades relativas. A ilusão de possuí-la gera conflitos entre as pessoas. É verdade. A ilusão de você achar que você pode possuir Deus e dizer que Deus é somente teu é ilusão. Você não vai conseguir fazer isso. É verdade. Então, por isso, negue-se a si mesmo, diga que você não sabe de nada, reconheça que você é um pecador e reconheça só quem verdadeiramente é a verdade. Eu diria isso aqui para o meu querido Maximiniano.
Não, Maximino, isso. Não, Maximiniano não, Maximino. Aí só para finalizar essa parte aqui dessas frases relativistas, agora eu gostaria de direcionar essa aqui para o presbítero Luciano, tá? Olha lá, hein? Olha, essa aqui é uma frase de um me preocupa, Luciano, que é uma frase de um jurista, sabe? O nome dele é Soares Neto. Eu compartilhei o texto na íntegra lá no grupo dos gigantes, tá? Aí, aliás, gente, se você está me assistindo aí que deseja participar, eu estou planejando, pastor, reativar o grupo da IBD, sabe? Sim. Criar um grupo da IBD, porque o grupo dos gigantes só tem os homens. Então, eu queria criar um grupo que as mulheres participassem também, certo? Porque, só explicando, né, gente, o grupo da igreja, de WhatsApp da igreja, ele nasceu como grupo da EBD. Exatamente. Depois se tornou o grupo da igreja. E a gente ficou sem o grupo da EBD. Ok, Fábio. Então, eu compartilhei lá esse texto na íntegra, certo? E agora eu trouxe um fragmento, né, um trecho dele que eu gostaria que o presbítero Luciano comentasse, que o nosso é muito inteligente também, né? Compartilha aqui a ideia dele. Nem tanto. Diz assim, olha, os intransigentes e intolerantes evoluiriam bastante se atinassem para a sabedoria de Nietzsche. Não existem fatos eternos, não existem verdades absolutas. Avante. Amém. Bom, um pouquinho que eu li sobre Nietzsche, é do século XVIII, lá de trás, né? E ele tinha essa questão do relativismo, né? O fato é, se não me engano, a questão da relatividade, ela veio a partir de um cientista que falava sobre o espaço. Analisando o espaço numa questão onde não se tinha grandes interferência da tecnologia, então ele falou isso. Como é que é o nome dele, meu Deus? Einstein, né? Einstein, exatamente. Teoria da relatividade. Teoria da relatividade. Analisando o espaço, pastor, onde você não tem na época de Einstein, que você não tem uma visão formada, e ele falava, era espaço e sobre eletricidade. Ele dizia que alguns componentes reagem de diferente forma se for induzido de forma diferente. Ok, pode até existir. Agora, quando a gente fala de relacionamento social, viver em sociedade requer verdades, requer regras. E é até interessante porque esses caras são pensadores, porém, a teoria da relatividade para a sociedade, para mim, ela fere a ética, que é uma coisa filosófica. Porque o que é a ética? É uma regra do bem viver, para viver bem. Então, eu posso ter as minhas verdades, porém eu tenho que conviver bem com as pessoas. E isso daí significa, tem essas regras, né? Então, como é que é o nome dele? O do autor aqui dessa frase? Nietzsche, né? O Nietzsche. Não, Soares Neto, né? O Soares Neto, ele cita Nietzsche. Ele cita Nietzsche, isso. Não existe fatos eternos. Não existem verdades absolutas. Sim, é o que a gente está falando. É o que a gente está falando aqui. Verdades absolutas existem. Não tem como fugir disso. O homem não pode ser o centro da razão, né? O homem não pode ser o centro da razão. No momento que a gente tira Deus do centro da razão e coloca o homem como centro dessa razão, a gente provoca uma verdadeira, desculpa o termo chulo, balbúrdia. Porque cada um vai ter a sua verdade e pronto, e cada um vai fazer o que quer, porque não vai ser errado, né? Não vai ser errado. Se cada um tem a sua razão, vou fazer o que eu quero, porque não vai ser errado, eu não vou ferir ninguém, eu vou poder tomar determinadas atitudes, porque eu estou certo na minha perspectiva de vida, eu estou certo na minha perspectiva de pensamento, e que se dane o que a lei diz, por exemplo, né? Porque a gente pega... para isso existe até as leis, né? Para poder parametrizar esse negócio, né? Exatamente, Luciano. Existem as leis para poder dar um norte nisso. Isso daqui é certo, isso daqui é errado, acabou. Não tem isso de não é relativo. Não é relativo. Amém. Eu não disse que o nosso presbítero Luciano é muito inteligente? Então, olha como é que ele colocou. Ele tocou no ponto, falou sobre a verdade, as implicações, né, da não existência de uma verdade absoluta da nossa sociedade atual, né? Que a gente
alguns pesquisadores, alguns filósofos, eles chamam esse período que nós vivemos, né, de 1989 para cá, né, depois lá da queda do Muro de Berlim para cá, alguns filósofos, alguns pensadores, eles classificam esse final do século XX, início do XXI, como a época da pós-modernidade. Esse é um termo, assim, nem todos, né? Tem alguns autores que dizem que é a nova modernidade, enfim, né? Mas uma grande maioria concorda e que esse período que nós vivemos, eles conceituam, né, como a pós-modernidade, a mudança de valores, mudança de ética, e tudo isso se reflete. E só para concluir aqui a questão da lei que o Luciano colocou, essa frase, irmão, como eu falei no começo, é de um jurista, né? É o homem das leis. Ele afirma que não existe uma verdade absoluta. Então, você pensa, que tipo de lei um jurista desse ele pode produzir, né? A gente vai começar a ter interpretações aí de que, igual o Valteno, ele citou lá no grupo dos gigantes, né, eu não lembro o nome da deputada, mas tem uma deputada que achava legítimo o direito do ladrão cometer a prática dele, né? Porque ele foi injustiçado socialmente e tal, se contava. Então, Márcia Tiburi, né? O cidadão ela é filósofa. Filósofa. Sendo o centro da razão. Ela diz que há uma lógica no assalto. Pois é. A lógica dela é que ela... Olha como é preocupante isso, ela né? diz que há uma lógica no assalto. Você não tem aquilo que você quer e o outro tem aquilo que você precisa. Então você toma. Então ela disse, há uma lógica nisso. Mas o que eu queria dizer é que você já pula para essa parte da ideia da pós-modernidade. Gente, olha só. O que o Fábio disse em relação à saída da modernidade para a pós-modernidade, às vezes as pessoas comuns no dia a dia vai pensar assim, mas o que tem a ver isso comigo? Tem nada a ver isso comigo. Tem a ver. Vou dar um exemplo para você. Na década de 80, e eu sou da década de 80, assim, minha juventude, adolescência e tal, minha mãe pedia para que eu fosse ao mercado comprar arroz, e era muito fácil. Ela chegava para mim e falava assim, Eli, vai lá e compra 1 quilo de arroz. Eu ia no mercado e comprava 1 quilo de arroz. Hoje, se você for pedir para o seu filho, sua filha, vá no mercado, compra 1 quilo de arroz, você tem que especificar qual arroz que você quer, porque ela vai chegar lá na gôndola lá, no corredor, e vai ser tanto tipo de arroz diferente que ela não vai saber. Então você precisa especificar, ó, esse arroz agulhinha, paporizada, tipo 1, tipo 2. Essa marca, porque houve uma diluição da quantidade de marca. Então a gente chama isso de liquidez. Houve uma liquidez daquelas marcas. Isso, no caso de uma opção de compra, isso é muito bom. Mas no caso de verdades, isso é destrutível. Então, quando a modernidade estabelecia valores absolutos, e pela própria ciência, pela própria física, você citou o Einstein, e ele está dentro desse grupo, e ele começa a trazer a relatividade. Quando você estabelece algo que é concreto na física, por exemplo, se você pular de um prédio, você vai se arrebentar no chão, isso é uma verdade absoluta. E aí a pós-modernidade vem, ela vem diluir. Depende do seu peso. Assim, não é bem assim. Aí depende do seu peso, exatamente, depende do tamanho, né? Depende. Mas o fato você vai cair, não importa. Mas aí, só que o seguinte, aí vamos trazer isso para a prática. Tirando as verdades absolutas, acontece aquilo que a gente vem enfrentando, que eu citei, mais uma vez quero dizer que isso tem a ver com o seu dia a dia. Foi o início da minha conversa. Questão de gênero. Homem é homem e mulher é mulher? Não. Depende. Depende dos fatores. Então, há toda uma diluição, e é isso que o Fábio traz, ou seja, a gente sai de um momento que é concreto para entrar em um momento líquido. Perfeito. Por isso a fala liquidez. Vamos aproveitar e aceitar vamos, né? a entrada aqui do nosso diácono Mauro.
Mais uma vez, obrigado no café. Trouxe nosso café líquido, né? Mas, hein, Fábio, só enquanto o Mauro tá servindo café, a relatividade ela é um conceito tão estranho. É igual aquela frase que foi falada aqui, né? Não existe verdade absoluta, a única verdade que tem é que não existe verdade absoluta, né? A única verdade absoluta que tem é que não existe verdade absoluta. Mas a relatividade, ela é igual, porque se a verdade está na pessoa e não num conceito de verdade, eu posso perfeitamente dizer que a relatividade não existe. Então ela se autodestrói. Por isso Ela que se autodestrói. por isso que tem alguns filósofos que nem concordam tanto com a ideia da pós-modernidade, porque eles falam e apontam para isso mesmo. Ele diz, mas esse conceito vai chegar a uma liquidez tão grande, vai diluir tudo, que vai destruir tudo e não vai sobrar exatamente nada. Se a verdade está comigo, se eu sou a verdade agora, né? Ou seja, a verdade sou eu vou falar, não, a relatividade não existe. É a minha verdade. Pois é, né? E aí, como é que a gente vai balizar, ter um parâmetro para julgar qual verdade é verdadeira de fato, né? Porque eu acredito em verdade absoluta, mas nem toda verdade é absoluta. Eu também tenho espaço para verdades relativas, né? A relatividade ela se aplica na ciência, se aplica em vários aspectos. Na esfera jurídica, né? Assim, a gente tem que ter essa certa reserva. Mas se aplica em certas coisas, na antropologia a gente pode aplicar. Mas com relação à ética, à moral, fica bem complicado, né? A gente perde a nossa solidez, perde a nossa base de... Sim, eu não sei se eu vou acabar atrapalhando a sua condução, aí, mas o que você falou aí, eu gosto de exemplificar assim, uma certa vez ouvindo um debatedor falando, e eu gostei daquilo, sobre a verdade relativa e absoluta. E assim, por exemplo, eu estou lá fazendo o gramado, né? Conhece o meu gramado. Aliás, quem conhece ele bem é o Miguel, né? Miguel conhece. Miguel conheceu o gramado. Rolou, pulou, saltou, cambalhota e tudo no gramado lá. Tem que ir lá, Fábio, conhecer esse gramado. O meu gramado é verde. Ok? Ok. Verdade absoluta. Verde. A grama é verde. Verdade absoluta. Mas se eu for levar você lá, se você for lá comigo, durante o período de seca, você vai chegar, o gramado está meio cor de palha, você vai falar assim, ei, pastor, o gramado não é verde. O gramado é cor de palha, porque ele secou. Ele é palha. O que você está falando é uma verdade? Sim, você está olhando, então, só que ela é uma verdade relativa, não absoluta. Perfeito, pastor. Porque a essência do gramado é ser verde. Se você der as condições adequadas, a atmosfera toda, a água, o tempo, o sol, deu ele nas condições adequadas, ele volta a ser aquilo que ele nasceu para ser, verde. Mas ele tem um momento que ele pode ficar palha. Desvanecido, né? Desvanecido, mas é uma verdade. Se você olhar, sim, você está falando, você vai dizer, você vai falar assim, olha, é palha, pastor, não é verde. E eu vou ter que concordar com você. Vou falar, realmente, Fábio. Só que para a gente conhecer de fato o que é o gramado, vamos conviver aqui, vamos ver se ele vai continuar assim. Vamos dar as condições adequadas para ele ser exatamente aquilo que ele deveria ser, que ele vai voltar a ser verde. Então, a verdade absoluta é que o gramado é verde e não palha. A palha é a circunstância do momento. Então, existem momentos. E aí eu poderia dizer que são relativos. Mas Pastor, existe uma verdade absoluta. Exato. Esse até faz parte da construção filosófica do conceito de verdade, né? Porque eles dizem isso. Depende do tempo. A gente colocou aqui, não, lá no século XVI, no século I, né, tinha valores que eram, né, naquela época poderiam ser defendidos, mas hoje não se aplica. Esse é o discurso, né, não é? Fábio, dentro desse exemplo do pastor, tem também a verdade, ela pode ser relativa quando ela vai tratar de uma motivação interna, né? Porque, por exemplo, eu posso olhar para o copo do pastor ali e falar, esse copo está meio cheio.
Outros vão olhar, não, está meio vazio. São verdades. Pontos de vista diferentes. Isso, ótica diferente. Ótica diferente. Ótica diferente. São verdades. Está meio cheio ou meio vazio. O gramado do pastor, ele pode estar meio palha, mas para o pastor ele vai estar sempre verde, que representa alguma coisa aquilo ali para ele. A essência do que ele é. A essência do que ele é vai estar sempre verde. Eu diria, o absoluto do que ele é. Exatamente. Então é a verdade absoluta. Então, exatamente. Olha, vocês estão de parabéns, porque vocês alcançaram ali, estamos utilizando os termos, né, que no meio acadêmico, no meio universitário, eles utilizam, essência, perfeito, pastor, perfeito. Essência? E o Luciano levantou aqui outra bola que é perfeita também, né, só para me cortar aqui, né, perfeito, que é a questão da visão pessoal, particular de cada um, que também é utilizado para a argumentação. Na argumentação filosófica. O Marx até escreve aqui, relativizar os absolutos e absolutizar os relativos. Esse é o mote dos nossos tempos, e é exatamente isso. Parabéns, Marx, é isso aí mesmo, cara, é isso aí. Então, voltando aqui ao exemplo do pastor, né, da grama, se a gente leva um daltônico lá para ele ver, dizem, eu não sei, tá, gente? Aí eu já estou fugindo eu não sei se tem algum oftalmologista aí, alguém conhece, mas dizem que os daltônicos não têm a capacidade de enxergar a cor verde, por exemplo, né? Sim, verdade. E vai enxergar com outra tonalidade. Então, talvez, vamos supor que ele enxergue vermelho. Então, se você levar uma pessoa daltônica, ele vai enxergar o jardim lá do pastor e vai falar que aquele gramado é vermelho, né? Para ele, é uma verdade, mas aquela verdade se comprova com a realidade? Não. Não. Aquela verdade para ele está dentro do campo de ação ou de possibilidade dele. Ela não comunga com o todo. Tá limitada pela capacidade ótica dele, né? E a capacidade que a gente pode colocar até ampliando, né? Capacidade cognitiva, às vezes, das pessoas, intelectual, de enxergar. E né? aí alguém poderia dizer, mas o que importa é para ele. No caso da discussão, se o gramado é verde, palha ou vermelho, tudo bem, mas em alguma coisa que tem relação com o todo, aí quer dizer que então a verdade é para ele, ele fica com a verdade dele, eu fico com a minha. Então, acabou, diluiu tudo. O Marx faz uma afirmação aqui bem interessante. Afirmar que existem absolutos não significa negar os relativos. Exato. Ambos fazem parte de nossa existência. Eu acho que é bem isso, assim, não tem muito o que fugir. Vai ter situações que vai depender do ponto de vista. Agora, o que nós não podemos deixar isso seguir para uma esfera onde faz uma condução da sociedade. Né? Isso daí não pode ir para uma esfera que onde reflete a sociedade como um todo. Ou seja, aí tem que entrar a ética, que é aquele conjunto de regras que fazem o bom viver. Um exemplo, conforme tu falou, há muito tempo atrás, eu nunca fumei, graças a Deus, mas há muito tempo atrás, as pessoas fumavam em qualquer lugar. Foi necessário criar uma regra, uma lei, para poder fazer bom o convívio. Ou seja, o que se estabeleceu? Não se fuma em lugares fechados. Isso é uma lei. Tem verdade relativa nisso? Não tem. Não pode, ponto. Se quiser fumar, fume lá fora. Então, isso daí não dá para relativizar, porque é uma regra de bem viver, é uma regra... Hoje em dia nem tem mais essa lei, mas está lá só um cigarro com X, né, que não pode, as pessoas já entenderam isso. Então, é o que eu acho em relação a essa questão do relativismo. Ele existe e é saudável em determinadas situações, mas no convívio da sociedade não dá para ter relativismo. O ser humano precisa de regra. A sociedade não se sustenta, né? Não se sustenta, vai se destruir. Valores líquidos, né? Igual o pastor. Não vai. Pastor, eu suspeito que o senhor leu Bauman, hein? Não. Bauman é um filósofo, né? Que ele não adotou esse conceito de pós-modernidade. Ele aplica o conceito de sociedade líquida. Exatamente. Eu não li, não estudei sobre ele, mas logo lá no início, deixa eu me ver aqui. Eu estava
terminando, se eu não me engano, o seminário, começou toda essa discussão de pós-modernidade e alguns conceitos dele a gente começou a pesquisar para ver e entender. E ele, lembro dessa frase, sociedade líquida, e tem até uma piadazinha que eu não posso falar aqui. Algumas pessoas já me ouviram falando de que a sociedade era concreta e a sociedade moderna concreta e a pós-modernidade líquida. Então, era sólido e líquido. Então, a pós-modernidade transformou líquido aquilo que era sólido. E aí, não vou falar o restante da brincadeira não, mas segue aí, Fábio, segue aí. Então, pastor, eu peguei lá, busquei, né? Porque são conceitos realmente difíceis a gente poder explicar assim, em poucas palavras, poucas linhas, né? E tal. Mas eu consegui achar uma fala, né, de um artigo de Maria Ana, que fala sobre a pós-modernidade. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho aí esse artigo. E ela colocou, sintetizou bem essa ideia. Ela diz assim, ó, pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. Essa fala da Maria, né, ela faz resgatar aquela frase que o Paulo trouxe aqui no começo, do Paulo Correia, né? Participou aí no Face. Ele falou que essa sociedade pós-moderna, sociedade líquida, que a gente está dizendo aqui, né? Ela quer abdicar, ela quer se desvencilhar do discurso religioso, né? Da religião. A religião é como se fosse algo negativo. Como a gente viu lá, né? O autor lá, o jurista, dizendo que as pessoas que pensam que existe verdade absoluta são pessoas intransigentes, pessoas retrógradas, né? Pessoas que precisam evoluir, né? O Marx também trabalha isso, né? Karl Marx, ele vai falar da religião como se fosse um atraso, então precisa evoluir, precisa crescer. Nietzsche também vai trabalhar isso. Se libertar disso, né? Porém, tem um detalhe, gente. Olha, vocês que estão em casa, quem é o ser humano, né? O que é o ser humano, né? Quando nós vamos estudar para entender o que é o ser humano, quem é o ser humano, uma das essências dele, uma das potencialidades e uma das construções da concretude do ser humano é que ele é um ser religioso. Porque isso é ele. É ele. Você dizer que a religião não é um atraso para esse ser humano é você desconstruir ele. Porque todo ser humano é religioso. Todo ser humano. Para que alguém se torne ateu mesmo de fato, que é muito difícil você encontrar um ateu, muito difícil, muito raro você encontrar um ateu mesmo de fato, não é aquela pessoa, porque geralmente aqueles que se dizem ateus são aqueles que são decepcionados com a religião, então ele vai, eu sou ateu. Não estou falando esse sujeito não, estou falando ateu de fato. Então, para esse pensamento de dizer que a religião é um atraso, você está dizendo e você está desconstruindo o ser humano, porque todo ser humano é um ser religioso. Não estamos discutindo ainda se a religião dele, que ele expressa, é verdadeira ou não, se é boa ou se é correta. Não estou, porque ele expressa essa espiritualidade e essa religiosidade de várias formas. Então, na constituição de um ser humano, na antropologia do ser humano, quem é um ser humano? O ser humano é constituído de corpo, de alma e de espírito. Essa é a nossa ideia. Então, quando esses filósofos diz e fala a respeito da religião, como que se fosse a religião um atraso para o crescimento desse ser humano, ele desconstrói, ele não é capaz de enxergar primeiro quem é este homem. Ele não olha para este homem. Ele imagina um ser humano, teórico e imaginário, e diz que este
este ser absoluto, concreto, verdadeiro, existente, é este que ele imaginou. Mas isso está na cabeça dele, não no fato. Porque se você olha para esse ser humano, ele é religioso. Porque ele expressa a religião em todos os cantos de sua vida, em todos os tempos, em todas as eras. Você não pode dizer que esse ser humano é o que você, como filósofo, colocou uma teoria e construiu a teoria sobre esse ser humano. Não é covardia da sua parte, não é legítimo. E é o que ele, às vezes, por vezes, esses filósofos fazem. Filósofos do mal. Gente, nem todo filósofo é do mal, não. Por favor, tem muita filosofia cristã. E nem todo teólogo é do bem também, né? Nem todo teólogo é do bem também. Boa. Não é? Luciano, deixa para ela, Luciano. Pode falar, Luciano. Tem uns comentários interessantes aqui, pastor, da Juliana. Diz assim, Mário Sérgio Cortella diz, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você deve e o que você pode. Tem o Josivan, conhece? Josivan, sim. Isso. Sim. Se eu não me engano, foi meu aluno. É isso aí, tá falando que fala, professor? Então, é isso aí. É interessante essa fala que a Juliana trouxe, né, do Mário Sérgio Cortella. Muito bem colocado, Juliana. Parabéns também. Pastor, então eu queria aqui que a gente abordasse agora um pouco um conceito teológico, né, de verdade absoluta. A gente já tem falado aqui, mas vamos tentar deixar mais... Inclusive, a Lucimar pergunta aí, o que diria John Wesley? Eu vi aqui a pergunta da Lucimar. A Lucimar perguntou, o pastor, o que diria John Wesley sobre a pós-modernidade? Bom, aí a gente não tem uma fala específica. Fica difícil, né? Porque difícil. ele vivia em outro período, a gente estaria especulando, né? Seria especular, porque ele está antes disso. O embate de Wesley é em outras áreas. O embate de Wesley, ele está muito fortemente, presentemente, contra a questão do deísmo. E o Wesley é um teísta, não é um deísta. Mas eu acho que não vem o caso aqui a gente entrar, porque seria outra aula. Outra aula sobre deísmo e teísmo. Gente, guarde aí, não vou falar sobre isso agora não, porque tem um pouquinho a ver com isso que nós estamos falando? Tem, mas não na sua essência, tá bom? Então, deixa para outro momento aí. Por favor, Fábio, continue. Então, pastor, eu estava justamente pedindo agora que a gente aprofundasse um pouco mais o conceito teológico de verdade absoluta, tá? Então, resgatando aqui aquela frase que a gente trouxe, aliás... Entra aí, meu presbítero Cristo, por favor. Vamos receber aqui o nosso presbítero Cristo. Cristo amém. Acabou de chegar. O Cristo acabou de chegar. Cristo está entre nós, gente. amém. Chega mais para frente um pouquinho, Cristo, porque aí você encaixa ali. Isso. Amém. Então, aquele versículo, né, que foi a nossa introdução, né, João 14,6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Sabe o que quer dizer quando diz assim, alguns filósofos, né, seculares, eles dizem que essa é uma frase egocêntrica, né? Jesus está sendo egocêntrico. Como é que ele diz que ele afirma que ele é o caminho? E quando a gente coloca assim o artigo definido, né, antes, esse aqui não é um caminho, é um artigo indefinido, né? Um caminho quer dizer o quê? Pressupõe que existem outros caminhos, vários caminhos, né? Mas quando Jesus diz que ele é o caminho, né? E quando diz que ele é a verdade, ele é a vida, né? O que ele está querendo dizer com isso, pastor? Então, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar isso de outras formas. Ele vai dizer, tudo existe e tudo subsiste em Cristo. Ele é antes de todas as coisas, por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o apóstolo Paulo ele vai resumir tudo, dizer que tudo converge para Cristo, tudo é Cristo, então tudo existe e tudo subsiste. Não é uma questão só de existir, ou seja, você não somente existe, mas você vive, porque são categorias distintas. Existir e viver são categorias distintas. Então você existe e continua a sua existência
Ou seja, a tua existência só é possível em Cristo. Então, por isso que ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Não há, então, como você bem colocou, a questão dos artigos antes ali para definir a questão. Não é um indefinido, não, é o caminho. Não é um caminho entre outros, mas é o caminho. Nesse caso da questão do caminho, ele está dizendo que para você chegar a Deus, ele é o caminho que tem que ser passado, ser percorrido. Então esse é o caminho que deve ser caminhado para chegar ao tal. Outra questão que eu também acho bastante interessante trabalhar isso é que, em questão teológica, como eu disse lá no início, a verdade só pode... Veja bem, se eu concordar com aquelas frases lá do início, Fábio, de que ninguém tem uma verdade absoluta. Se eu concordar que ninguém tem uma verdade absoluta, para encontrar a verdade absoluta, eu preciso ir ao além de nós. É uma frase utilizada pelo... esqueci o teólogo. Me perdoe agora. Ao vivo é esse mesmo, tá, gente? A gente esquece perdão, também, gente. tá? Perdoe agora. Eu vou lembrar. O teólogo. Mas Deus é além de nós. Então, a verdade, se não existe a verdade absoluta entre nós, precisamos encontrar a verdade além de nós. Então, quem é que está além de nós? Somente Deus. E por isso Jesus Cristo vai falar, você quer encontrar a verdade? Eu sou o caminho. A verdade é Deus. Então, só pelo caminho, que é o próprio Deus encarnado em Cristo, que fará com que você encontre a verdade. Fora isso, não há verdade. Não há como. Tem situações que, às vezes, as pessoas, até pregadores falam, né? Jesus Cristo não ama, ele é o amor. Jesus Cristo não tem a verdade, ele é a verdade. Calbart. É o absoluto. Né? Absoluto. Lembrei do teólogo, desculpa, Calbart. Tão famoso, na hora eu esqueci de citar, que Calbart falou que Deus é além de nós. O Max faz uma em relação à pergunta da Lucimar, bem interessante, pastor, eu achei que vale a pena dar uma lida aqui. Utilizando do conceito do quadrilátero wesleyano, escritura, razão, tradição, experiência, vemos que o Wesley trabalhava aspectos objetivos, não subjetivos. Certamente seria um grande crítico de alguns filósofos modernos. Com certeza o Max. O Max é filósofo, né, pastor? O Max? O Karl Marx. Não, estou dizendo o nosso... Daqui? Não. Eu não sei qual a formação do Max, não. Max, depois se você puder botar a sua formação aí para a gente. Mas veja só, sobre isso, sobre essa fala do Max aqui, até mesmo, Max, dentro disso que você falou, a própria experiência, porque alguém poderia dizer, não, a experiência é subjetiva. Não, a experiência é subjetiva, porque a experiência é individual. Se você estudar o Wesley, você vai ver que a experiência não é uma questão individual, mas a experiência ela é uma questão de uma experiência que seja experimentada por outros. Não pode ser assim uma coisa subjetiva no campo da individualidade, mas a experiência que pode ser experimentada por outros. O que ele quer dizer isso? Eu experimento Deus no meu coração, você experimenta Deus no seu coração. Obviamente, dentro da minha atmosfera, da minha cabeça, no meu jeito de pensar, mas, de qualquer maneira, essa verdade absoluta será a mesma verdade absoluta que vai proporcionar a você a mesma experiência, dentro da sua pessoalidade. Aliás, gente, eu diria, desculpa, Fábio, mas sobre essa questão da individualidade, eu vou dizer como alguns, né? Eu sou muito cético com a questão do indivíduo. O indivíduo é uma questão teórica. Não existe indivíduo. Como assim, mano? Explica pra gente. Não existe indivíduo.
indivíduo só pode ser, você só pode discutir o ser humano como categoria do indivíduo. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar mais um pouquinho prático, gente. Assim, a gente não tem a mania de falar assim na rua, veio um indivíduo e me abordou, um indivíduo me abordou. Aquele indivíduo, né, a gente não tem esse costume de falar isso. Só que essa palavra indivíduo, levado às últimas consequências, ela é teórica. Ela não é, ela é subjetiva, ela fica na abstração, ela é abstrata. Porque não existe indivíduo. Me mostre um indivíduo. Eu desafiaria aqui os filósofos me falar, me aponte um indivíduo. Eu não consigo olhar para o Luciano como um indivíduo. Quando eu olho para o Luciano, eu vejo, não conheço sua mãe, seus pais, mas se eu conhecesse, eu olharia para você e veria traços dos seus pais. Então você não é um indivíduo. Ele não está, nunca nós estamos sozinhos. Nunca, não existe. Isso é um abstrato, uma abstração. Então não tem, para você falar que você é um indivíduo, você estará sempre no campo teórico. E o que tem a ver isso com o que nós estamos falando sobre a questão da pós-modernidade, da sociedade líquida? Que o Fábio vai tocar isso em outros momentos, mas qual é a defesa para o aborto? A defesa para o aborto é dizer que o sujeito é um indivíduo. Por ele ser um indivíduo, ele faz o que ele quiser com o seu corpo. Então, meu corpo, minhas regras. Não é essa a frase? Meu corpo, minhas regras? Mas não existe indivíduo. Me prove a existência de um indivíduo. E nesse caso, olhando por esse ponto de vista, pastor, até mesmo a gente vai ver na Bíblia que os suicidas não herdarão o reino dos céus. E você vê um pouquinho de razão por conta dessa situação. Porque a pessoa não tem só aquela casca ali, ela traz uma história. Exato, você nunca é sozinho. Você traz uma história. Então, quando você se auto dá cabo daquilo, você está negando essa história toda. Exato. Então, eu não sei se eu me fiz claro, Fábio, mas... Perfeito, professor. Mas eu também não queria desviar aqui da conversa. Não, negativo, está indo... Está convergindo para o assunto aqui. Porque as pessoas às vezes falam assim, dentro da pós-modernidade, cada um faz o que quer. Não pode. Não existe esse cada um faz o que quer. Não existe, porque está interligado um com o outro. E você vê a beleza do Evangelho, é exatamente isso. A beleza do Evangelho é assumir a nossa coletividade, a nossa comunhão, a nossa irmandade, porque isso é ceia. O que é ceia? É tomar do pão e do vinho e repartir entre nós, simbolizando o corpo de Cristo, nos fazendo um mesmo, sendo separados fisicamente. Então, somos um. Então, individualidade não existe. Se você faz o que quer... Aliás, é bom isso falar para adolescente, né? Adolescente gosta de dizer, eu faço o que eu quero. Como assim? Tem um seriado chamado Eu, a Patroa e as Crianças, que é maravilhoso aquele seriado. Muito engraçado. É maravilhoso. O Michael Caio, uma certa vez, ele faz um teste de educação para as crianças, porque as crianças querem viver absolutamente individuais. Aí ele fala, você já viu esse? Todos os seriados. Gente, assista. Eu, a Patroa e as Crianças, quando o Michael Caio, ele decide dar a liberdade total para os filhos. Na verdade, por solicitação dos filhos. Por né? solicitação. Eu quero viver a minha vida, ninguém pode mandar em mim e tal. E aí eles vão... Né? Primeira coisa que acontece... Bota até orelhão dentro de casa. Primeira coisa que acontece é que eles perdem a hora para ir para a escola. Eu gosto muito, me assisto Mas bastante. ninguém me acordou. Eu falei, olha, como assim? Você é um indivíduo, você não precisa de ninguém. Liberdade. Quem é que vai te acordar? Aí ele perde a hora para ir para a escola. Depois que eles vão comer, não tem almoço pronto. Mas não tem nada para a gente comer. Como assim? Você não é um indivíduo? Você não quer viver por conta própria? Faça o teu próprio almoço. Olha a provocação que a Juliana coloca aqui. Ó. Nem Jesus veio como indivíduo. É verdade. É verdade.
Boa, Juliano. Boa. Nem Jesus, ele assumiu a condição humana totalmente. Qual a condição humana? Coletividade, comunhão, unidade. Ele nunca andou sozinho. Jesus não andava sozinho, né? Pastor, é muito interessante o que o senhor colocou aqui. E volta até aquela fala que o Luciano trouxe no começo, né? Que a sociedade, baseada nesses valores éticos, que na verdade não tem valores éticos, né? Que é líquido, cada um tem seu princípio de valores e conduta, né? Não subsiste uma sociedade dessa, não tem como... esse exemplo do Michael Kyle, da família, é isso que acontece, né? Vai começar uma desordem total, uma anarquia. É o princípio da anarquia, né? É o princípio da anarquia. A anarquia não pensamento por si mesmo. É o princípio da anarquia. O pensamento da anarquia é o que está por trás do movimento feminista, anarquia, do movimento Vidas Negras Importam. É verdade. E gente, tudo mais. Estudem mais sobre isso, sobre anarquia, movimento anarquista. Deixa eu só colocar aqui, Fábio. O Max diz, não, eu sou engenheiro de formação. Desculpa, tá Max. Mas ele é teólogo por paixão. Valeu, Max. Interessante. Pastor, olha, a conversa está muito boa, né? Mas já são 10h11, né? E a nossa proposta é encerrar até 10h30, né? Vamos encerrar para deixar um gostinho e quero mais. Exatamente, né? Vamos tentar aqui, né? O conceito teológico que o pastor trouxe, bem interessante. Só queria avançar um pouquinho agora, explicar um pouco, né, da raiz, né? Como surgiu, vai ser bem breve, tá? Uma passagem, tá? Panorâmica. A gente vai ter outras reuniões aqui, outras conversas, tá? E a gente vai aprofundando ao longo dos temas, né? Que a gente pretende trabalhar aqui. O feminismo, Vidas Negras Importam, outros assuntos também pertinentes, tem a ver, que estão relacionados com a pós-modernidade, né? Então, o relativismo, o conceito nós já tratamos, né? A linha de pensamento que nega verdades absolutas, certo? E como é que foi construído isso? Como é que a gente chegou nessa realidade presente, hoje, né? Como é que isso foi se materializando, foi se construindo ao longo do tempo? Eu destaquei aqui alguns períodos da história, né? O pastor já falou aqui, inúmeras vezes sou historiador, né? Aí a história a gente estuda assim, o período anterior às escritas, documentos e tal, a gente chama de pré-história. Aí quando começou a ter registros históricos, grafados, né, documentos, por volta do ano 4500 a.C. Ali começa a Idade Antiga, que vai até a queda do Império Romano do Ocidente, né, por volta de 400 e não lembro a data exata, 472, acho, né, depois de Cristo, por aí, certo? Aí começa a Idade Média. Idade Média que vai até a queda do Império Romano do Oriente, né? Um período de quase 1000 anos, vai 1453, quando os turco-otomanos, seljúcidas, eles conseguem derrubar o Império Romano do Oriente, certo? Então, a gente, para poder falar de... Olha como é que tem que voltar no tempo, né? A gente volta lá para a Idade Média, quiçá lá para a Idade Antiga. Mas o que acontece? Lá eu destaquei alguns pontos assim bem... Né, gente? É bem superficial, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Na Idade Média, a Igreja Católica ela dominava o discurso filosófico e tudo mais, né? Mas existiam outras gente pensamentos. Tinha os próprios árabes, né? Tinha a escola dele, tinha a escola filosófica mística, né? Que deu origem às ciências, né? Humanas, ciências lógicas e tal, né? Caminhavam em paralelo. Então, surgiram assim questões, tipo o heliocentrismo, né? A questão da Terra não ser o centro do universo, mas orbitar por volta do Sol. E a Igreja Católica, né, naquela época, ela dominava o discurso, e quem fizesse uma afirmação contrária, não que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia nunca disse que a Terra é o centro do universo. Não. Eu já li a Bíblia algumas vezes, toda, né? E nunca encontrei esse versículo. O senhor já viu alguma? Também não, né? Mas alguns teólogos, né? A igreja achava de uma certa... A Igreja Católica, tá, gente? A Igreja Católica
estatal, que também a gente não vai entrar nesse assunto porque também vai. A igreja primitiva é uma coisa, a igreja da Idade Média é outra coisa. A gente pode falar mais sobre isso em outra oportunidade. Só para ser breve aqui, né, pastor? Foram questões como essas, né, que pessoas que traziam questões assim que a igreja condenava e às vezes era muito arbitrária, né, pastor? Queimava, excomungava, caçava, enforcava. Então isso foi gerando um sentimento de revolta. É o que chamava de dogmatismo. Se você fosse contrário aos dogmas, né, então, você era considerado bruxo, era considerado inimigo, né? Esse sentimento, né, com o passar da Idade Média, com o surgimento que a gente entrou no período da história moderna, vamos colocar assim, né, quando começou as grandes navegações, né, descobriram as Américas, ampliou a visão de mundo, não ficou só lá na Europa, certo? Então trouxeram novas reflexões, né, novos pensamentos, aí entra o Renascimento, os iluministas, né, que a gente chama de pensadores, livres pensadores, tá? E esses... aí, exatamente, tá vendo? Olha só, a gente vai chegar lá no relativismo, hein? A gente está aqui, ó, na história moderna, na época das navegações. Então, esses pensadores iluministas, eles começam a criticar a Idade Média, começam a criticar o dogmatismo da igreja e tal, né? Então, eles começam a tirar Deus do centro do discurso e começam a colocar o homem, né? Surge a corrente do pensamento filosófico chamado humanismo, né? O homem como vara de medida para julgar valores, conceitos e assim. E isso aí começa a dá origem ao que nós estamos hoje. Mas continue aí, Fábio. Exatamente, pastor. Então aí vai, né? Esse pensamento ele vem se desenvolvendo, ele vem lá da história moderna, ele chega na história contemporânea, né? A história contemporânea, só para a gente marcar, né? Aí, aliás, essas demarcações de tempo também foram propostas pelos iluministas, sabia, pastor? Por isso que eles criticam, eles chamam a idade que a igreja teve o predomínio no discurso de Idade Média. É uma crítica, é uma idade das trevas. Né? A idade das trevas. É uma leitura, né? Então, tem que se ter muito cuidado. É verdade. Tem que se ter muito cuidado. Gente, quando estudar, tem que se ter muito cuidado, porque você tem que saber de quem você está pegando a informação. Porque às vezes o sujeito está envolvido com aquela questão e ele produz uma obra literária já viciada no seu começo, né? Então tem que se ter muito cuidado. Não estou dizendo que isso traz algum prejuízo no todo, mas em certas partes traz prejuízo sim, porque você começa durante muito tempo, e a minha formação, eu acho que não sei se a sua, mas eu creio que a do Luciano, que está batendo um pouco mais, né? Mais ou menos, né? A minha formação escolar, quando se tratava de iluminismo, colocava o iluminismo lá em cima, como se fosse o supra-sumo da cocada preta, rapaz. É porque eles dominam assim, o discurso acadêmico. Né? Os professores colocavam os iluministas como... Para vocês verem, o discurso religioso tem sido solapado, né? Colocado à parte. A igreja só tomava pancada. Devagarinho tem colocado, né? As falas do discurso religioso fora do debate, né? Fora do debate. A igreja só tomava pancada, os teólogos só tomavam pancada, e o bom eram os cientistas e os iluministas. O Marx coloca alguma coisa aqui que fala sobre isso, na divisão da história que colocou, ele coloca como pós-modernidade, Deus é removido da educação. A sequência do Marx, obrigado, Marx, pela sua sequência, que é a sequência que o Fábio fez. Ele coloca Antiguidade 3.300 a 476 a.C., tempo mais antigo que se encontra os registros históricos, e vai até a 476, a queda de Roma, como você colocou mais ou menos ali, né? Período medieval, 476 a 1492, e aí ele coloca como um tempo histórico destacado, Colombo navega para a América, 1492. Né, e a modernidade, ele coloca 1492, 1960, aí já está contemporâneo a todos nós, florescimento das ciências e das artes, predominação da razão sobre a revelação.
pós-modernidade, 1960, Deus é removido da educação, é o que você está falando. Isso ele está baseado no historiador Daniel Schmittwick, acho que seria essa pronúncia. Schmittwick. Legal, Max, bem colocado aí, obrigado pela contribuição. Né? Mas realmente, é como estou dizendo, né? Existem marcos, foram colocados, tem várias leituras, né? Só para estabelecer marcos. Ele pegou os aqui do iluministas, Daniel, né? por exemplo, eles vão colocar os marcos que eu estou colocando aqui, né? Por exemplo, divergindo dessa visão do Daniel, ele vai colocar que a história contemporânea, né? Ela inicia lá com a Revolução Francesa, né? 1789. E vem até os dias atuais, certo? Agora, tem outros que já vão colocar pós-modernidade, aí ele colocou a visão do Daniel, começa em 1960. 60. Né? Então, tem outros que dizem que vai começar em 1989, que é com a queda do Muro de Berlim. É final do século XX, início do século XXI. Bom, isso não tem implicação prática nenhuma aqui no que a gente está dizendo, é só para a gente ver o que tem umas demarcações, né? Fábio, eu não tipo de quero leitura. também atrapalhar você não, mas só para dar voz ao pessoal de casa, Sim. a Juliana faz duas perguntas aqui que eu acho que mereceria uma resposta. A primeira, ela diz, a Bíblia nos diz que não é bom que o homem viva só. Eu sei que é em outro contexto, mas por que não incluir nesse pensamento? Ela está se referindo àquela ideia quando eu falei do indivíduo. Não é bom que o homem anda só. Ok, perfeito. E você destacou bem, Juliana, é em outro contexto que a Bíblia está falando, mas não é tão outro contexto assim, porque diz que não é bom que o homem viva só, e então falei uma adjuntora. Então está falando da ideia do casal e da continuidade. Né? A família. Então, família, continuidade, geração. Então ninguém pode ser indivíduo realmente. A outra contribuição que a Juliana faz, e eu pediria que eu não compreendi, Juliana, esse tempo era de ditadura litúrgica, aí eu precisaria entender mais ou menos onde você está colocando essa questão aqui, porque a gente... Eu acho que é na Idade Média. Que deve na Idade Média? Eu imagino, vocês estão certos, talvez Juliana. Seja isso. Se for isso, ok, mas aí cuidado com o que você está falando que é ditadura, porque às vezes você está dentro de um pensamento iluminista para dizer que a igreja é ditadora. E não é bem assim. Não é por aí o caminho, não. Porque que a igreja foi ditatorial, foi a verdade. É como o Fábio está falando, a igreja estatal. Mas a igreja cristã, vamos dizer assim, evangélica, a igreja sempre existiu, ela é imaculada, ela é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então não podemos dizer que ela fez isso tudo, não, que a igreja matou. Dependendo de qual igreja que você está falando, né? A igreja jogou na fogueira. Se você afirmar que a igreja jogou na fogueira, colocando a igreja como um todo, você está falando que Deus foi quem jogou na fogueira, pois a igreja é a agência proclamadora da chegada do reino entre nós. Não é bem por aí, não. Exato. Não é? Então tem que fazer essa diferença. Ok? Mas continua, Fábio, que eu acho... Pastor, então, já o nosso tempo está avançando, né? Infelizmente, né? Está tão boa aqui a conversa. Mas é só para colocar aqui, para complementar essa fase do relativismo, né? Como ele chegou aos dias atuais, né? Então, lá na história contemporânea, né? Surgiu o liberalismo teológico, pastor, né? Que ele é filho, pode dizer assim, né? Ele é um desdobramento do iluminismo, né? Do racionalismo, certo? Verdade. E a gente tem que bater na nossa classe, no caso, os teólogos protestantes, que criaram essa, eu vou dizer desgraça. Eu vou dizer desgraça, embora seja uma palavra muito forte, exatamente porque os próprios teólogos liberais não trabalham com graça, não trabalham com revelação. Então, teólogos protestantes criaram essa desgraça. Então, pastor, aí começou, né? Veio o liberalismo teológico, o método histórico crítico, a crítica literária, certo? Aí vem, a gente vai abordar melhor esses assuntos, tá, em outras oportunidades, tá, gente? É só para a gente ter uma ideia de como os desdobramentos, né? Como veio surgindo o relativismo e como foi esvaziando o discurso religioso, tá? Crítica literária, aí o que veio? Começaram a fazer a leitura da Bíblia, o tipo Gênesis. Não, a narrativa de Gênesis ali, de Adão e Eva, é um mito, né?
Não, a Bíblia tem erros, tem contradições, não é verdade, né? Então a Bíblia não é mais infalível, inerrante, a Bíblia não é mais suficiente. Isso aconteceu na história Por contemporânea. isso que é uma desgraça. Pois é. Acabou. O que a teologia liberal fez foi acabar com A credibilidade. a revelação. É credibilidade. A revelação. Bom, se você olha a Bíblia sem revelação, bom, você pode fazer dela o que você quiser. Então ela se torna um livro. É por isso que hoje nas universidades chegam e falam, não, a Bíblia é feita por homens, foi feita por homens. A Bíblia é feita por homens. É lógico que ela é feita por homens. É o que eu sempre brinco. Você não gostaria que, ou você não queria, ou não vai acreditar que a Bíblia foi escrita por um jumento. Vai acreditar? Não, a Bíblia foi escrita por homens. Só que ela, antes da escrita, uma revelação. Pois a Bíblia é uma revelação do que está o fato escrito ou o fato acontecido. É lógico que é o fato acontecido. O escrito é a narrativa da revelação. Então, a Bíblia é uma revelação, ela é uma verdade revelada por Deus ao mundo. Será que isso é difícil? Não por acaso que eu gosto, uma frase que o pastor fala, que vale mais até pela revelação do que pelo que está escrito propriamente dito, né? Vale mais pela revelação, porque você lê o mesmo versículo e você tem, dependendo do dia, você tem revelações diferentes. Exato, Perfeito, exato. Luciano, Por bem isso colocado. ela é a revelação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Eu estou lendo o Salmo 32 por acaso aqui. Você está num estado de espírito hoje que você tem uma revelação sobre isso. Amanhã tu vai ler esse mesmo versículo, tem outra coisa. Exato. Por quê? Porque quando o autor escreveu, o Espírito de Deus o revelou a escrever, e esse mesmo Espírito testifica hoje com o meu espírito quando eu tenho um encontro com esse texto. Nós tivemos uma oportunidade, pastor. Está perdoado, pastor. Nós tivemos uma oportunidade recentemente que foi falado na palavra de oferta 3 vezes sobre a viúva pobre. 3 vezes. A Vânia, a Miriam, depois eu e depois a Vânia. 3 falas diferentes no mesmo versículo. 3 revelações. Como é rico, né? A gente pode fazer várias abordagens. Tenho certeza que outras pessoas vão ter outras revelações. Verdade. Mas é exatamente isso que o pastor está falando. Então, aí, qual o reflexo dessa teologia liberal, nesse liberalismo teológico na igreja, na pós-modernidade? A gente vê sincretismo religioso, misticismo, né? Valorizam muito a experiência, os sinais, milagre. A Bíblia é desacreditada enquanto palavra de Deus, certo? A Bíblia é desacreditada, é verdade. Gente, olha só, deixa eu só insistir um pouquinho nessa pós-modernidade. Deixa o pessoal te falar uma coisa. O pessoal está pedindo para ficar até às 11, Fábio. É o pessoal. Estão pedindo aí? Olha que eu vou, gente. E eu tenho que trazer o Cristo para a conversa. Não, vamos trazer. Cristo, porque você não pode ficar fora, não. Olha só, deixa eu só colocar, gente, toda essa questão de liberalismo, pós-modernidade, ela veio... E eu diria que isso é realmente dos infernos, porque ela vem, principalmente nesse caso aqui, e quero destacar a questão da Bíblia, desconstruindo a Bíblia. E falando, como o Fábio destacou a respeito do tema da criação do mundo lá em Gênesis, e vai dizer que aquilo é uma historinha, não é um fato verdadeiro. Porque vai dizer que não é possível que a humanidade, então, aí vem a argumentação da ciência contra, e algumas partes da ciência, não o todo da ciência, contra a narrativa bíblica da criação. Então vai falar, não é possível que o homem tenha vindo do barro e blá, 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 blá. E aí vem toda uma desconstrução do texto. Então, nossos universitários, quando vão para a universidade, são bombardeados, e eu queria dizer para os nossos universitários aqui, vocês são bombardeados em desacreditar do texto bíblico por alguém que lá no início já estava com uma ideia pré-concebida de destruição, estabelecendo uma outra verdade,
vem estabelecendo um outro tipo de verdades, e você não pode jogar fora aquilo que você tem, porque ele vai ridicularizar a tua verdade, colocando como que se fosse um pastor que prega que o homem foi criado por Deus em Gênesis, como se fosse um sujeito ignorante, burro, antiquado, e, para não dizer da moralidade, como se ele seja um sujeito enganador, alguém que engana as pessoas, como se não tivesse sabedoria, não tivesse inteligência e capacidade de construção teológica, filosófica, para discutir com um professor de universidade. Quando é ridículo. Eu chamo de ridículo. Tem professor de universidade, tem doutor de universidade, tem mestres de UFRJ, ridículo. São ridículos. Burros. Mas o cara tem um doutorado de UFRJ? Sim, mas é burro. É burro. Pastor, eu não diria burros, mas eu digo mal intencionados, né? Porque envolve uma questão ética. Deixa eu dizer uma coisa. Eles não são burros porque eles são capazes de fazer uma construção, né, lógica de raciocínio que consegue enganar muito. Se a gente não vigiar, a gente acaba sendo, né, eu concordo, influenciado pela ideia. Mas eles, infelizmente, assim, tem motivos éticos, morais. Eu enxergo assim, tá, pastor? Não, eu concordo com o que você está falando. Eu só queria colocar que quando eu falo que é burro, é que todo maldoso é burro. Concordo. Toda pessoa que é maldosa, maliciosa, ela é burra. Aí você poderia dizer, mas Hitler foi muito inteligente. Não, Hitler foi burro. Qual o fim de sua vida? Hitler foi burro. Ele tinha capacidades intelectuais, mas isso não quer dizer inteligência. Eu estou em frente a um homem aqui, Cristo. Quantos de nossa igreja já pararam para conversar com o Cristo? Aqui. O Cristo não teve a oportunidade de cursar numa faculdade. Mas já perceberam a inteligência do Cristo? A sensibilidade, a percepção, a inteligência dele? Então, não significa que o sujeito tenha um doutorado que seja inteligente, não. Se ele está a serviço da sua capacidade intelectual para o mal, ele é burro. Apesar de eu concordar e entender o que você quis dizer, Fábio. Mas quando eu chamo de burro é porque usou mal, é burro. Inclusive, pastor, porque vai se autodestruir. Uma pessoa muito inteligente, assim, isso aí, né, não sei o que estou dizendo, são psicólogos, né, especialistas na área, dizem que os psicopatas, né, a pessoa que tem desvios, né, são assim, muito inteligentes. São extremamente inteligentes. São pessoas, são tão inteligentes que elas se isolam, né? E eles têm exatamente esse comportamento de pensar em fechar todas as arestas. É por isso que eu gosto de puxar a categoria de inteligência para o bem, né? Então, quando eu vejo, assim, eu coloco mais capacidades intelectuais, capacidades de conectar os seus neurônios, mas eu não confiro isso em inteligência, pois inteligência é um dom divino, então eu prefiro trazer ela para a categoria da bondade e da inteligência. Mas se o sujeito escolhe a sua maldade, eu diria que é burrice, mesmo que ele seja capaz intelectualmente. Compreendeu? Eu sei que é um pouco filosófico. Não, perfeito. Mas entende? Eu estou tentando tirar a categoria da inteligência. Eu colocaria assim, pastor. Eu entendo a questão da gente, como a gente vê aquela palavra, né? Como a gente junta a ideia com o objeto. Isso, que eu quero trabalhar. Eu colocaria sabedoria. Sabedoria, para mim, vem de Deus. A inteligência é algo humano, vamos colocar assim, né? Racional. Agora, já acabou o nosso tempo. Eu já vou passar para a gente poder fazer as considerações finais. Semana que vem a gente retoma nossa conversa, que para mim, não sei para vocês, tá, gente? Mas para mim foi super legal, super enriquecedor. As participações do pessoal na internet, olha... Juliana, Max, Paulo, outros aí. O Max, né? Contribui com o último aqui, ele diz, isso, verdade, bem e beleza caminham juntos. Se falta uma, ou as outras não se sustentam. Então, verdade, bem, beleza
inteligência, Paulo capacidade. também faz um comentário bem interessante. Liberalismo tira a divindade de Cristo e o transforma num simples rabino. Ali morre a ressurreição, a encarnação, a expiação e por fim a fé. Rapaz, olha, Perfeito. o Paulo está divinamente inspirado, rapaz. Ele tá. Olha, gente, o pessoal que está fazendo teologia aí, eu não sei se tem alguém assistindo, eu sei que o Fábio faz, o Paulo também faz. Já se formou o Paulo? Acho que não. Não, nós passamos para o 5º período agora. Quinto período. Então, você está fazendo teologia aí, gente, se apaixone por uma teologia conservadora mesmo, sem medo de dizer, não tenha medo, vá, porque tem grandes pensadores, grandes pessoas. Não se deixe se encantar por uma teologia liberal. Apesar dela ela ter morrido mesmo no Brasil, quase não existe teólogos liberais no Brasil, é verdade, gente, quase não existe, mas ainda ela é sedutora em alguns campos, tá bom? Fábio, por favor, dê continuidade aí. Então, queridos, só para concluir, né, nosso raciocínio aqui hoje, a gente hoje tratou do pensamento absoluto, né, de pessoas que negam a existência dele. Nós vimos o conceito teológico aqui, o pastor bem colocou aqui, né, como estrutura, né, como é que ele é a base até da convivência da nossa sociedade, certo? E semana que vem a gente continua, dá prosseguimento, a gente vai falar sobre as implicações éticas e morais, né, de um pensamento relativista na nossa sociedade. Eu trouxe alguns aqui só para já antecipar, né, para vocês irem refletindo e pensando. A gente vai discutir isso no grupo de WhatsApp, tá? Pode discutir, não sei, a gente é um meio de discutir pelo Facebook, não sei se tem como, né? A gente tratar de criar um blog, não sei, vamos pensar. Vamos pensar, né? Mas então, eu coloquei aqui, implicações, eu coloquei algumas, vocês podem pensar outras, tá? Eu coloquei assim, os pilares estão sendo destruídos. Que pilares são esses? São os princípios e valores, né, que nós temos como verdadeiros, os princípios cristãos. Ou seja, família, política, igreja e as instituições em geral, né? Na família, eu poderia colocar assim, a ideologia de gênero, né? A questão da infidelidade tem sido assim diluída, né? Hoje vê casais abertos e tal, né? E no divórcios aumentou bastante, ninguém mais tem aquele compromisso, né? A nova família, a família com 2 pais, novo com 2 modelo mães. de família, né? É o novo modelo de Novo família. modelo de Deixa eu colocar família. uma coisa que eu sei que você já está indo para o final, mas sobre família, eu também, assim como eu falei que eu sou muito cético em relação à ideia de que existe um indivíduo, eu falei, não existe indivíduo. Indivíduo é uma questão, a palavra indivíduo é uma questão do campo teórico, é abstrata, porque na concretude não existe. Como eu falei, eu olho para o Luciano e vejo os traços dos seus pais. Ele só está vivo porque ele foi alimentado pelos pais, no caso a mãe. Então, você não existe como indivíduo. Se soltar você como indivíduo, você Nem morre. no nome, né, pastor? Porque Nem no no nome nome. você traz a sua família, né? Traz a família. Então, não existe indivíduo. Assim como não existe a ideia de família, nova família. Não existe. Não existe. Às vezes, a gente, para defender a nossa ideia, a gente fala assim, não, eu sou da família tradicional. Gente, eu vou dizer que também não é nem família tradicional, porque tradição vai trazer uma ideia de uma construção de uma sociedade humana. A família não é uma construção de uma sociedade, ela é antes da sociedade, ela é antes da tradição. A família é uma constituição divina, é uma instituição divina. Imutável. Imutável. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Boa. Imutável. Imutável, é antes. Então, tudo bem, eu entendo o termo família tradicional, entendo que a pessoa está querendo dizer que é o pai, mãe, filhos. Sim. E se opõe isso à ideia Essas novas propostas de família. de novas propostas. Mas, gente, eu diria assim, não vamos nem usar o termo família tradicional, vamos utilizar o termo família, ponto. Porque família é uma questão divina. Se o sujeito hoje quer constituir família de outras formas, que deem outros nomes.
Mudar, não família. a gente pode dizer que mudar o nome de família para família moderna é mudar o nome de Deus para Deus moderno, né? Deus moderno, exatamente. Aí, às vezes, eu quero... Tem sentido, né? Eu tenho alguns contatos com algumas pessoas, né? Assim, que são adeptos a essa ideia um pouco mais líquida, pós-moderna e tal. Aí eles vêm querendo discutir conceitos de família. Eu falo, não dá para discutir, não dá para... Arrume outro nome, crie outra coisa. Mas família, meu querido, família é uma instituição divina. Se vocês quiserem fazer outras coisas, que façam então, mas arrumem outro termo. Coloque outro termo. É igual casamento. Casamento. Pode casamento entre homem e homem, mulher com mulher? Não. Por quê? Casamento é entre um homem e uma mulher. Você quer dizer união? Então use outro termo. Mas esse termo a gente já patenteou, meu irmão. Pode ficar bravo comigo. Pode ficar bravo. Um casamento Pode ficar bravo comigo. O pastor tá brabo aí, tá vendo aí, né? Pastor, o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele perde o principal sentido do casamento, que é a procriação. Aí né? a pessoa vai dizer, mas eu tenho o direito de me unir com outro homem. Como diria minha sogra, né? Vai! Ué, problema seu, ok. Só não vai dizer que é família. Não vai dizer que é família. Você quer roubar um termo bíblico, divino, e trazer para uma... Então... Pastor, olha, eu fico muito feliz, né, de ver como a gente foi feliz, né, em escolher esse tema, porque como ele é relevante para a nossa discussão hoje, né, do pensamento cristão, vamos colocar assim, né, na linguagem que fala, na pós-modernidade, né, refletir a igreja nesse contexto, né. Imagine a necessidade de refletir, de conversar com nossos filhos, com nossas crianças, nossos adolescentes, que vão ingressar no meio acadêmico, que vão ser bombardeados com ideias de filósofos tipo Nietzsche, tipo Marx, né? E vão ridicularizar a fé deles. Como é importante a gente discutir sobre isso, né, pastor? Fábio, isso é muito importante você, pai, mãe, venha para a EBD, aprenda sobre isso, pais que têm adolescentes, pais que têm crianças, venha, a gente ainda vai entrar em outros termos da educação ainda, a gente vai trabalhar tudo isso, porque a gente precisa municiar você. Esse é o papel da igreja, e por isso está aqui um pastor, um presbítero, diácono, para oferecer a você instrumentos para que você lide no seu dia a dia, porque alguém poderia dizer assim, mas esse tema, Fábio, está muito filosófico, muito... Sim, ok, mas ele tem implicações diárias no cotidiano, porque o teu filhinho, a tua filhinha, eu não estou falando que são todos, a gente tem aqui, até a Juliana é professora, acho que ela é pedagoga, ela sabe muito bem disso, a Milena, esposa aqui do Luciano, tem muitos professores que estão na sala de aula, enchendo a cabeça do teu adolescente, meu filho. Tem muitos, mas não são poucos, não. Muitos. E a gente precisa municiar você a trabalhar com todos esses conceitos, entendendo qual é a cabeça do professor na sala de aula. Porque ele está formado, a cabecinha dele foi formada com tudo isso que o Fábio destacou aqui, muito bem, Fábio, maravilhoso. Então, a gente precisa municiar você. Então, venha para a EBD, os adolescentes levem, os pais de adolescentes levem eles para a EBD, que a gente está trabalhando também, né? A gente tem até conversado com a Milena, uma forma didática pedagógica para atingir esses adolescentes. Estou trabalhando duro, pastor, estou digitando igual um doido. Imagino, cara, imagino. É verdade, gente. A Milena, não, você tem que trabalhar mesmo. Você só chicote no teu lombo. A Milena pega, bota o Luciano, porque ele é o secretário da Milena. E a gente isso aí, né? Me gastarei, me deixarei gastar. Exatamente. Nós estamos desenvolvendo, e eu digo nós como igreja, mas na verdade o crédito vai para a Milena, todo um projeto educacional para as nossas crianças pré-adolescentes, conectadas com os adolescentes também. Tivemos uma reunião, o Fábio não pôde estar, né, naquela reunião, mas na próxima você vai poder estar, que a gente trabalhou isso e a gente vai ter outras reuniões aí, tá bom? Me perdoe, estou falando demais, Fábio, por favor. Pastor, nosso tempo já, infelizmente, já se foi, né? São 10h44 aqui no meu relógio, certo? Então a gente vai deixar para continuar falando sobre as implicações éticas e morais, né? Eu coloquei aqui, pontuei
algumas questões da família, da política, né, que a gente pode observar a corrupção endêmica, né, uma doença, né, sistêmica que tomou por conta de conceitos relativistas também, certo? A gente acaba chegando à conclusão que o crime compensa, infelizmente. Sim. Né? E na igreja também, né? A igreja se tornaram empresas, igrejas com pastores empresários, né? Mega proprietários e tal. Aí, mensagens centradas no homem, né? Olha o humanismo entrando dentro da igreja. Pastores coach, né? Não é o coachinho nosso no presbítero não, tá, gente? É o coach aquele que... O pastor Reginaldo, né, tem uma frase que ele diz: quando o sacerdote desaparece, aparece o coach. Verdade. Como pastor sacerdote, né, a ideia do pastor, né? Então desapareceu, aparece o coach. Então, amados, então a gente vai continuar falando sobre os desdobramentos, né, desses conceitos relativistas na nossa sociedade, né, que vai atingir a questão da família, questão política, a questão da igreja, questão jurídica, inclusive, né? Mas semana que vem a gente vai trabalhar mais o movimento feminista, tá? As implicações. Você acha que a Bíblia é machista? É a pergunta que eu vou deixar para vocês, né? A Bíblia é machista ou não? E aí? A Bíblia é machista? Né? Meu corpo, minhas regras. O que você acha dessa frase aí? A Bíblia é machista? Né? Pastor, deixa para semana que vem, se segura aí. Eu vou deixar uma resposta. Se a Bíblia fosse machista, ela seria o Bíblia. Boa piada. Ok, então vamos passar para as considerações finais agora. A gente pode... Claro, não, eu gostaria até inclusive que o nosso presbítero Cristo ele deixasse a sua fala aqui, né? O que você pensa a respeito disso que foi falado? Tenha bondade, presbítero Cristo. Eu acho que está falando aqui, ó. Segura isso aí. Gente, eu cheguei um pouquinho atrasado. E quando eu cheguei aqui, eu peguei, quando falava no caminho. E então, nisso tudo, esses comentários, grandes filósofos, estão aqui, professores de alta categoria. Você que é o fera, cara. E diz a palavra de Deus que é o seguinte: Deus, ele aperfeiçoa e fortalece nós nos caminhos dele. Então, eu juntando isso tudo aqui, a gente tem muito que aprender a palavra de Deus. A gente tem muito que se aperfeiçoar em aprender no conhecimento da palavra de Deus. Nós não vamos desviar do caminho do Senhor nunca, né? Então eu deixo essa palavra com os irmãos e agradeço por em nome de Jesus. Amém, Cristo. Amém. Obrigado, irmão Cristo. O presbítero Luciano gostaria de ter mais alguma fala para encerrar aqui o nosso... Assim, o novo modelo parece que nossa abordagem, né? Que a IBD vai ser sempre IBD, né, pastor? Não vai ter uma nova IBD. Mas é bacana porque a palavra de Deus diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E a proposta desse novo momento da IBD nosso é nos fazer pensar, é nos tirar da zona de conforto e não aceitar tudo que vem sem questionar, sem buscar uma fonte, né? E até mesmo nos posicionar como cristãos. Acho que estamos fazendo aqui, eu pelo menos estou saindo daqui bem alegre com tudo que eu ouvi, tá? Os comentários fantásticos, as explicações, os contextos, as histórias, muito feliz e já com bastante expectativa para a semana que vem, tá? Porque realmente, embora, conforme foi colocado aqui, sejam termos filosóficos, sejam situações filosóficas, mas que a gente vive no cotidiano, né? De forma velada às vezes, mas vive. A gente vai aceitando, porque não tem um conhecimento, e por não ter conhecimento não tem dúvida. Agora, quando tiver alguma situação com essas colocações, a gente consegue já ter dúvida e já ter uma posição, um posicionamento. Então, isso que eu achei bem interessante. Estou ansioso para a semana que vem. Eu espero que tenha agradado a todos, ou melhor, pelos comentários aqui a gente vê que agradou. Poxa, legal. Fico feliz com esse comentário, Luciano. É trabalhoso,
né, a gente refletir, pensar, né? Essa semana, assim como você também tem passado, né, Luciano? Fiquei horas sentado ali, a Roberta reclamando, eu queria ser IBD, porque você dá atenção para IBD, né? Mas eu fico feliz porque eu vejo que esse tempo que a gente reservou aí teve o seu êxito, teve o seu resultado. Só para concluir, eu participei de um treinamento uma vez, pastor, e foi o que foi falado lá na ocasião, mas eu acredito que seja assim. Nós temos um potencial no cérebro que nós usamos somente 5 a 10%. Na maioria das vezes nós vamos no automático. Ou seja, nós não pensamos o quanto podemos pensar sobre as coisas. Então, isso que está fazendo é despertar essa coisa de pensar. De falar, peraí, isso daí tem alguma coisa que não está condizendo com o que eu entendo, com o que eu vejo de verdade, com o que a verdade diz que é verdade, né? Não a minha verdade. A verdade diz que é verdade. Exatamente, Luciano. Então, amados, antes de passar a palavra para o pastor, para dar a consideração final dele e fazer o encerramento aqui, né, desse nosso momento, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo aí, de convidar você que é comentarista, coloca aí no Facebook. Você gostaria de estar aqui na mesa de debate com a gente? Sim, pastor, gostaria? Tenta aí, faz um contato aí com a gente. Você conhece o pastor ali, tem o WhatsApp dele às vezes, participa do grupo. Aqui, o Max, Juliana, Paulo e tantos outros que participam aí. Gostaria de participar aqui. Entre em contato conosco, vamos aqui enriquecer o debate, a conversa, tá certo? É isso aí. Gente, desde já eu agradeço a participação de todos, tá? Encerro minha participação aqui e passo a palavra para o nosso pastor. Amém? Amém, gente. Eu só vou passar aqui, ó. A Juliana fala da EBD maravilhosa, ela fala que quando ela tem a oportunidade, ela fala de Jesus na sala de aula. É isso aí, Juliana. Lógico que você tem todas as restrições, a gente entende a questão ética também, né? Mas que bom, fala de Jesus mesmo, através dos conceitos, pelo menos. O Max agradece aqui, né? Obrigado, pastor Luciano, o Fábio. Max, você está convidado para vir aqui. Aliás, a Lucimar sugeriu uma conversa paralela. A gente pode fazer uma conversa paralela com você. E aí o pessoal brincou aqui com a questão do coach, da religião. Juliana, gostaria de participar. Vem, Juliana, vem. Não sei como é que a gente vai fazer para te pegar aí, não. Ela lá de Itaperuna? Acho que é Itaperuna, Juliana. Pastor, a gente pode pensar no seguinte, a gente fala o tema que a gente vai tratar, a gente pede para ela gravar um videozinho de 10 minutos, 15, não sei, né? E ela manda pra gente e a gente coloca aqui. É verdade. Se não puder presencialmente, né? O Conversa Paralela ele tem como fazer à distância, né? Vamos pensar em alguma coisa aí. E é isso. Obrigado, Luciano. Ele vai se retirar aqui para dar um encerramento e reforçar isso que o Fábio falou. Na semana que vem a gente vai continuar trabalhando no tema. Então tem temas interessantes como a questão do aborto, que é uma questão que é importante trabalharmos, principalmente com esse negócio da criança, da menina de 10 anos, né? Que foi abusada e foi estuprada e aí aborta ou não. Então, teve tudo isso aí. A gente vai trabalhar esses temas aí na próxima semana. Obrigado, Cristo. O Cristo chegou aqui um pouco em cima da hora, não vou dizer atrasado não, Cristo, vou dizer em cima da hora, mas deu a sua contribuição aqui. Oi? Em cima da hora. Em cima da hora é uma escola de samba. É verdade. Obrigado, Fábio, por esse novo formato. A gente ainda vai melhorar, né? A gente precisa melhorar na condução, na dinâmica, mas eu creio que tenha sido bênção para a vida de todos vocês. Vamos orar? Eu vou pedir ao Cristo para fazer essa oração, né? Uma honra. Pede ao Senhor a bênção sobre nós, Cristo, e despedindo aí. Som. Isso aí. Querido e amado Deus, louvamos a Ti, ó Deus, bendizemos o Teu santo nome, pela oportunidade, ó Deus, que Tu nos trouxe, ó Deus, nos deu. Muito obrigado por tudo que tem feito, ó Deus. Seja a vida dos nossos irmãos, aonde nos seus lares, onde participaram desse grande momento de aprendizado, de ensinos, ó Deus, para todos nós. Fica conosco, nos abençoa, para logo mais estar aqui reunido para Te adorar. Em nome de Jesus Cristo, Te agradeço. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Olha, gente, até logo mais, 19 horas, nosso culto será transmitido e presencial. Venham. Hoje está um sol bonito, venham.
celebrar a Deus junto conosco aqui. A gente está com restrição, distanciamento, álcool gel, máscara, então você pode vir presencialmente. Se não der para vir, assista na página do Facebook. Então, Deus abençoe. Até logo mais, gente. Fique com Deus. Tchau.